Norte-americano procurado pela Interpol por assassinato é preso pela Polícia Federal em Minas Gerais. Rua da Zona Leste de São Paulo segue alagada uma semana depois do temporal. Prêmio da Mega Sena chega a 170 milhões de reais. O sorteio é daqui a pouco. No esporte, Fluminense é eliminado da Sul-Americana. E na Fórmula 1, Mercedes é destaque no primeiro dia da pré-temporada em Barcelona. E ainda nesta edição, confira mais um trecho da entrevista com a ministra Damares Alves. Hoje ela fala sobre a recente polêmica da abstinência sexual. O Mundial News está no ar. Olá, uma boa noite para você. O prêmio principal da Mega Sena ainda não saiu para ninguém em 2020. A expectativa é que a bolada saia para algum brasileiro ainda hoje. O sorteio é daqui a pouquinho. Ainda hoje acontece o sorteio de 170 milhões de reais da Mega Sena de concurso 2235. E você, já fez aquela fezinha nas lotéricas pelo país? A Mega completou 15 sorteios consecutivos sem vencedores. Afinal, não é nada fácil acertar as dezenas. Considerando que você tem uma combinação de 6 números que você seleciona num total de 60, calculando, né, por meio das fórmulas estatísticas, daria uma chance em mais de 50 milhões de eventos, né? Então, é uma proporção muito grande. Se for dividir o 1 por 50 milhões, vai dar 0,5 zeros e depois o 2. Apesar de que as chances sejam mínimas, as lotéricas estiveram movimentadas ao longo desta quarta-feira. O pessoal está cheio de expectativas. Depois da Mega da Virada não tinha acumulado tanto. Então é um prêmio melhor que a Mega da Virada. Não chega ao valor da Mega da Virada, mas fazia tempo que não acumulava tanto assim. E muita gente aproveitou para fazer aquela aposta tão sonhada. Afinal, é preciso tentar. Vamos fazer a fezinha, né? Vai que ele te taca a sorte aí. Quem sabe, né? Vamos jogando até. Vai que dá certo, né? A gente está tentando toda vez, né? 15 concursos acumulados já, né? Então, vai que dessa vez sai para nós. Apostar individualmente ou participar de um bolão é uma opção. Porém, o que mais importa é a sensação de bem-estar em sonhar coletivamente. Bolão é uma coisa muito legal, muito divertido. Não pela racionalidade do processo, né? Lógico que aumenta a sua chance de ganhar, mas você vai ter que dividir. Mas eu acho que é um momento bem bacana, no qual você tem que se juntar com um grupo de pessoas, e nesse processo de você escolher os números, de você montar o jogo, você compartilhar o sonho com essas pessoas, é uma coisa bacana, te dá uns momentos de prazer e de alegria, diversão, né? O que a gente vai fazer com o prêmio, os colegas de trabalho, né? Algo do tipo, segunda-feira ninguém vem trabalhar, coisas, ou imagine se todo mundo ganha e eu não ganho, não posso ficar de fora. Acho que às vezes a gente paga pelo prazer de sonhar de forma coletiva, né? O sorteio começa às 8 horas da noite pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela internet. E eu também não vou ficar de fora dessa aposta. Vai que dá certo, né? Afinal, são 170 milhões de reais. Que venha a Mega aqui, que saia nessa lotérica dessa vez. Muitos brasileiros na expectativa, então, pelo sorteio daqui a pouquinho. E olha só, mudando de assunto, um norte-americano procurado pela Interpol foi preso em Pouso Alegre, Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, o homem de 48 anos teria matado a esposa em 2013 e ocultado seu corpo, que nunca foi encontrado no estado americano da Louisiana. Ainda de acordo com a PF, o homem agrediu uma outra mulher com quem se casou no Brasil no último dia 31 de janeiro. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. O foragido estava na difusão vermelha de procurados da Interpol. Ele foi encontrado na casa onde morava. O FBI havia informado que 2 semanas após o crime nos Estados Unidos, o homem pegou um voo com destino a São Paulo. No Brasil, ele se casou com uma brasileira, obtendo então a permissão de residência no país.
E agora vamos falar de saúde. O governo iraniano confirmou a morte de 2 pessoas vítimas de coronavírus. Confira no Giro Mundial. O coronavírus fez 2 vítimas fatais no Irã. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo ministro da Saúde. As pessoas que foram infectadas teriam sido diagnosticadas há 2 dias atrás. No Oriente Médio foram confirmados 9 casos do Covid-19. Ao todo, 26 países, incluindo a China, registraram ocorrências do vírus. Até a última atualização da nossa equipe de jornalismo, 2.007 morreram, sendo 5 fora da China e 74 mil casos foram atestados. Uma violinista ajudou os médicos a não danificarem uma importante zona de seu cérebro, tocando um violino durante uma cirurgia para extrair um tumor. Os cirurgiões desenvolveram a técnica que lhes permitiram verificar em tempo real que as áreas do cérebro responsáveis pelo movimento das mãos não fossem afetadas durante o procedimento. A operação foi realizada com sucesso e a musicista passa bem. Um avião que trazia ministros sírios e jornalistas do país asiático pousou nesta tarde no aeroporto da cidade, que foi o centro de disputas durante os conflitos sírios. Este é o primeiro voo civil a aterrissar na região em 8 anos de guerra. A viagem aconteceu dias depois da reconquista pelas forças governamentais que garantiram a segurança da 2ª maior cidade do país. O fato se deu após a expulsão de jihadistas e rebeldes que lançaram foguetes na grande metrópole do norte. Fechando o Giro Mundial, você aí de casa já pensou em fazer uma viagem para o espaço? Esse sonho está cada vez mais perto. A SpaceX anunciou hoje uma parceria para enviar 4 pessoas para fora da Terra. A missão ainda não teve data definida, mas deve ocorrer entre 2021 e 2022, com um custo aproximado de 100 milhões de dólares. O diretor do projeto afirmou que a meta é que as pessoas possam chegar a 4 vezes mais que a altura da Estação Espacial Internacional. 7h07 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo e em instantes você vai ver que mais de uma semana depois que o forte temporal atingiu a capital paulista, algumas ruas ainda permanecem alagadas. Moradores e turistas registraram um momento em que um tubarão foi encontrado encalhado na praia de Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com o Centro de Estudos do Mar, o animal é um tubarão maco com mais de 2 metros. Quando os responsáveis do centro chegaram ao local, o peixe já havia morrido. Agora ele foi encaminhado ao Laboratório de Ecologia e Conservação para determinar a causa da morte. E mais de uma semana depois das chuvas que deixaram a grande São Paulo debaixo d'água, o sol brilhou forte na capital paulista. Porém, na rua Tite de Lemos, na zona leste da cidade, os moradores ainda seguem ilhados. Após as chuvas do dia 10, a Prefeitura de São Paulo utilizou uma máquina escavadeira e bombas de sucção para diminuir o alagamento, mas ainda não foi suficiente. Segundo os moradores, a água chegou a baixar para a altura do meio-fio, mas com a nova chuva de segunda passada, a água subiu para a altura do joelho. A notícia não é boa, deve voltar a chover em São Paulo nesta quinta-feira. A quinta-feira deve ser chuvosa em boa parte do Brasil. A frente fria que avança pelo litoral da região sul e sudeste deve provocar chuva intensa, principalmente na parte do norte do Paraná e no sul de São Paulo. O dia segue estável no norte, centro-oeste e também no nordeste.
Nessas localidades, o dia deve ser bem abafado, com possibilidade de chuvas isoladas e acompanhadas de rajadas de vento, granizo e volume expressivo de água. O sol predomina no Rio Grande do Sul, Roraima, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As mínimas previstas para amanhã são de 19 graus em Belo Horizonte, 25 em São Luís, no Maranhão, e 26 em Fortaleza. Os paulistas também devem ter um dia quente, com mínima de 22 graus e máxima de 31. Na capital federal, os termômetros devem chegar aos 29 graus. E para os capixabas, o dia vai da praia, com 35 graus em Vitória. Agora, 7h12 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo e em instantes tem notícias do esporte. Com destaque para a Fórmula 1, a Mercedes é destaque no primeiro dia da pré-temporada em Barcelona. Já já. Estamos de volta e agora para falar de esporte. Hoje foi dia de Fórmula 1 e teve novidades na pista. A Marina Protasievic conta pra gente, então, uma boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A pré-temporada da Fórmula 1 aconteceu em Barcelona hoje e depois do anúncio e a divulgação dos carros para este ano, neste início dos testes, as equipes mostraram o que estas máquinas são capazes na pista. O destaque do primeiro dia foi para a Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas surpreenderam nesta quarta-feira. O inglês baixou seu tempo depois da parada para o almoço e encerrou o período de testes de hoje com 1 minuto, 16 segundos e 976 milésimos, registrando o melhor tempo do dia. O destaque negativo ficou com a Ferrari, que não figurou nas primeiras colocações. Sebastian Vettel não passou bem durante a prova e precisou ser substituído. Charles Leclerc, que assumiu o lugar do alemão, terminou em 11º no ranqueamento de tempo. E agora nós vamos falar de futebol, porque ontem, pela Sul-Americana, o Fluminense precisava da vitória em cima do União La Calera para avançar na competição. Só que o tricolor não conseguiu marcar e ficou no 0-0 pelo agregado, 1-0 para o time chileno, o que rendeu a eliminação do Flu. Na coletiva, após o jogo, o técnico Odair Hellmann falou sobre o empate que gerou o baque financeiro para a equipe que focava na competição internacional. Estamos muito tristes com essa situação de não conseguir, mas temos que retomar o mais rápido possível para as situações das próximas competições que temos e chamo a atenção para uma competição parecida com essa de mata-mata, né, que é na semana que vem já. Voltar a trabalhar e buscar os próximos objetivos para que a gente não venha aqui na entrevista e possa estar com uma situação muito mais feliz que a gente vê. A eliminação pesou para o Fluminense, mas tem outro carioca que tem chances de seguir vivo na Sul-Americana. O Vasco está em terras bolivianas para a partida de volta contra o Oriente Petroleiro. No jogo de ida, vitória Cruz Maltina por 1-0, que dá a vantagem de empate sem gols nesta partida. A principal novidade da equipe é a volta do zagueiro Ricardo Graça, que estava disputando o pré-olímpico pela seleção brasileira sub-23 e foi reintegrado ao elenco do Vasco. A partida acontece hoje à noite no estádio Ramon Aguilera Costas, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. E agora nós vamos sair da Sul-Americana direto para a Libertadores da América. Depois de passar pela Universidade de Chile, o Internacional tem mais um desafio pela frente na Libertadores. O Tolima é o adversário na noite de hoje e o Inter precisa avançar se quiser chegar à fase de grupos. Na competição, D'Alessandro falou em coletiva sobre o adversário colombiano, que promete ser ainda mais forte do que a Laú. O Libertadores é outra coisa, é outra competição, mata-mata, 2 jogos, 180 minutos, onde vai ser um jogo difícil. Sabemos que o Tolima em casa é forte, é um time que tem jogadores
É um time novo, time ligeiro, time rápido, com caras muito rápidos na frente, caras inteligentes também. Então nós vamos ter que tomar a nossa precaução. E o confronto contra o Tolima acontece na noite de hoje, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, no estádio Manuel Murilo Toro, na Colômbia. A expectativa é de que o atacante William Potker jogue a sua primeira partida do ano pelo Inter. Ele estava afastado por conta de uma lesão muscular e agora está à disposição do técnico Eduardo Coudet. E hoje tem também a primeira partida da Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores, Flamengo, enfrenta o campeão da Sul-Americana, o Independiente Del Valle. A equipe rubro-negra encerrou a preparação para o jogo ontem e com um treino cardiorrespiratório, já que a equipe vai ter que lidar com os mais de 2.800 metros de altitude de Quito. O técnico Jorge Jesus não vai contar com o atacante Gabigol, que está suspenso da competição por conta de um cartão vermelho que recebeu na final da Libertadores de 2019. E o favorito para essa posição é o atacante Pedro. O jogo começa hoje às 10h30 da noite, pelo horário de Brasília, no estádio Atahualpa, em Quito, no Equador. Thaís, estes foram os destaques do esporte desta quarta-feira. Bastante jogo e amanhã a gente traz todas as novidades para todo mundo. Boa noite. Tá certo, obrigada, Marina. Até amanhã, então. E olha só, no próximo bloco você confere um outro trecho da entrevista exclusiva feita em Brasília com a ministra Damares Alves. Ela falou sobre a recente polêmica da abstinência sexual. Hoje você confere mais um trecho da entrevista que fizemos em Brasília com a ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família, Damares Alves. Hoje ela fala sobre a recente polêmica sobre a abstinência sexual, que ganhou grande repercussão neste mês. Ministra, aproveitando, né, a senhora entrou nessa questão até sexual e tal, teve uma polêmica recente, né, envolvendo a senhora, que foi a abstinência sexual. Na visão, no âmbito geral, o que se sabe, o que se dá a entender é que a senhora foi muito mal interpretada. Não, foi de propósito. Muitos abusadores não querem que eu fale sobre isso. Cuidado que tem uma cortina de fumaça atrás de tudo isso. A ministra vai dizer para a criança não fazer mais sexo? Epa! Nós vamos perder aí o nosso público. Eu não estou falando de abstinência. Eu estou falando de sexo precoce. E eu não estou falando de jovens de 17, 18, 20 anos. No Brasil... não induzir ao sexo No Brasil, precoce. o que aconteceu? Quando a gente foi estudar a gravidez precoce, nós descobrimos que acima de 14 anos, a gravidez precoce estava caindo no Brasil. Mas abaixo de 14, não. Peraí. Abaixo de 14, que idade, ministra? Meninas de 11 anos grávidas no Brasil. Peraí. Meninas de 12 anos grávidas. Peraí. 11 anos é criança. Segundo o ECA, infância é até 12 anos. Então, eu não estou falando de gravidez precoce para jovens adolescentes. Eu quero falar de gravidez precoce para criança. E como é que você fala de gravidez precoce para uma criança? É chegar lá e dizer o seguinte: use camisinha, use preservativo, tome anticoncepcional? Não. Por quê? É crime sexo com criança. Como é que eu falo de gravidez precoce para uma criança? Não é hora de ter relação sexual. Até porque dificilmente seria com a mesma idade. Eu só estou fazendo o óbvio, gente. Se eu chegar para uma criança de 11 anos e ensinar ela a ter relação sexual, prevenindo a gravidez, eu estou ferindo o Código Penal, estou sendo criminosa. Porque relação sexual com menos de 14 é estupro. Aí, quando eu disse para o Brasil que nós íamos fazer um trabalho de falar com nossas crianças que estão tendo relação sexual, para elas adiarem a idade. Que idade, ministra? Não sei. A senhora vai permitir que eles tenham sexo com que idade? Eu só quero conversar com os meninos. Tudo tem seu tempo. E é isso que diz nossa campanha. Tem a hora de brincar, tem a hora de ser criança, tem a hora de ser adolescente. É isso que a gente quer conversar. E aí vem os especialistas.
sentado atrás de um computador, que não tem uma filha em casa, não tem um filho, especialista que não tem um adolescente em casa, dizer que a ministra é doida. Eu sou doida em dizer para a criança não ter relação sexual? Aí eu quero que você entenda que tem um perigo aí. O Código Penal diz que é estupro. Aí as meninas de 11 estão engravidando. Nós vamos colocar todo mundo na cadeia que está com essas meninas de 11 anos, que elas estão engravidando? Não cabe. Não, então vamos fazer o seguinte, ministra. Calma, ministra, a senhora é doida. Vamos pegar o Código Penal e tirar esse artigo. Vamos pôr que é estupro com 12. Vamos liberar a partir de 12. Mas peraí, 12 é muito, porque elas estão grávidas com 11. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar no Código Penal e botar 10 anos, que pode sexo com 10 anos no Brasil? O que é isso? Legalizar a pedofilia. Eu não sou idiota. Eu não vou cair nesse conto que é para liberar sexo para criança, não. Porque, mas as crianças estão transando entre si. É criança entre criança, é adulto querendo a liberação de sexo com criança no Brasil. Eu não vou cair nesse conto. E eu tenho que dizer para os pais, isso não cai nesse conto. Tem um pano de fundo por trás de tudo isso. A senhora quer mudar o Código Penal? Quero. Posso falar para você? É inédito. Pode, claro, Eu deve. A senhora quer botar que idade? 18. Sou doida? Sou. Vai conseguir? Não sei. Não é eu que boto o Código Penal. Não sou eu, é o Congresso. Nos Estados Unidos, é crime de estupro quem tem relação com alguém com menos de... Você vê nos filmes. Os caras estão na festa, você tem de quantos anos? Eles perguntam. No Brasil é 14. Já querem. Nem perguntam no Brasil. Já tem uma proposta no Senado. Não estou inventando, viu, gente? Lá no Senado tem um projeto de lei para 12. Daqui a pouco vão apresentar um para 10. Então, assim, gente, olha, o que eu quero dizer? Eu quero salvar vidas. A gravidez de uma menina de 11 anos é de alto risco. Para ela e para o bebê. Pega uma menina, vocês que é pai e mãe de uma menina de 11 anos, eu encontro meninas de 11 anos grávidas que a cintura é desse tamanho. Tem um quadril desse tamanho. É uma gravidez complicada para a menina e para o bebê. Então eu quero salvar também, né, ministra? E outra coisa que ninguém fala. Nós temos aí um número muito grande, acho que é mais de 40% da adolescente, da criança que engravida a primeira vez, tem a segunda gravidez. Opa! Adolescente ainda, seguida. Opa, é uma sequência. Então, assim, gente, uma menina de 11 anos, eu vou até acrescentar, 12, 13, 14, 15, não está preparada, não está madura emocionalmente e fisicamente para ser mãe. Em todos os sentidos, né? Então, aí quer que eu diga uma coisa assim, olha a hipocrisia. Aprovamos uma lei que é proibido o casamento no Brasil com menos de 16. Aí, como é proibido o casamento com menos de 16, a menina que engravida, não pode casar. Quer dizer, ela pode ser mãe solteira. Porque o Congresso não... o Congresso que não deixa casar com 16 é contra... Aí tem algumas congressistas lá que aprovaram a lei proibindo o casamento com menos de 16. Eu sou maluca em falar para não ter sexo com menos de 16. Com menos de 15. Com menos de 14. Com menos de 12. Então tem uma loucura aí. Eu sou a favor do casamento com menos de 16? Não, sou contra. Mas eu só estou fazendo essa equiparação. Sim. Não pode casar com menos de 16, mas pode transar com o 12? Cai a ficha. E amanhã você confere o último trecho da entrevista e é dia de falar sobre um tema também muito sério no Brasil, a violência contra a mulher. E lembrando que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News no nosso Facebook, InterTV, como aparece na sua tela, também no Instagram, procure @Rede Mundial Oficial. E o Mundial News hoje fica por aqui, para você uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá!